começar, faz 5 anos que nós fizemos esse primeiro evento. Foi numa outra chácara e o pessoal veio me convidar para falar de noite, e aí eu fui ter meu tempo com Deus para ver o que é que eu ia falar. E a intenção primeira era, vamos repetir a mensagem do primeiro evento que a gente fez. Tá, beleza, tá pronto o sermão, imprimi o sermão, tá lá em casa. Fui orar ontem à noite, não é aquele, é outro. Então vamos lá. Quem tem Bíblia aí? Eu. De papel? Eu tenho. Não, você vai. Então vai. Evangelho de João, capítulo 3. Quem sabe quem que é João? O que João é? Discípulo. Qual que é a diferença dele para os outros? Ele era considerado o discípulo amado. Quem falou isso para ele? Não tem em nenhum dos 4 evangelhos Jesus falando: ei, você é meu discípulo amado. Ele simplesmente sabia. É no evangelho de Lucas que está falando que reclinou sobre o peito dele na última ceia o discípulo amado. Não tem. Jesus não fala em nenhum momento para ele: você é o meu discípulo amado. E a gente sabe que ele fazia parte dos 3 mais achegados, porque no Monte da Transfiguração ele é um dos que sobe. Tá? Mas não tem nenhuma passagem que Jesus fala que: ei, você é o meu discípulo amado. Ele simplesmente sabia isso. E ele se sentia como tal. Mas não é sobre ele que eu vou falar hoje. Todo mundo abriu o capítulo 3. Vamos lá, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque aqui todo mundo sabe, né? Não precisa nem ler. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder compartilhar do Teu Evangelho, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Obrigado por esse evento, por cada pessoa que trabalhou, Senhor. Obrigado porque num feriado que marca a nossa nação, por pecado, por tudo que não presta, Deus, e essas pessoas dispuseram o tempo delas de vir na contramão do que o mundo está pregando, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor me tome por completo.
Me encha com teu Espírito Santo, Senhor. E que nenhuma palavra que saia da minha boca venha do meu coração sem antes ter saído do teu trono, Pai. Portanto, fale com os nossos corações, Pai. Que a tua palavra encontre terra fértil no meio de nós e produza frutos, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém. Bom, quem era Nicodemos? Vocês sabem, o Tiago falou dele hoje mais cedo. Não foi combinado o mestre da lei. O que era um mestre da lei? Ele tem uma palavrinha mais comum dos evangelhos. Ele era um fariseu. A minha versão aqui, que é a NVI, fala que ele era uma autoridade. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Tem algumas traduções que você vai ver que ele era um príncipe. Tá? Então, assim, naquela época, vamos trazer para os dias de hoje. O que o fariseu fazia? Só para vocês entenderem. Como é que você virava um fariseu? O que ele fazia? Ninguém? Tá. Só para vocês entenderem, um fariseu hoje seria tipo um PhD em teologia. Tá? Tipo um cara cheio de livros. Já ouviram falar, por exemplo, de Augustus Nicodemos, embora tenha o mesmo nome? É tipo ele, tá? Pastor, pregador, tem um punhado de livros, estuda teologia. Esse é o Nicodemos na época de Jesus, tá? E o engraçado que ele vem diante de Cristo, na verdade, não é que é engraçado, é óbvio por que ele faz isso. Que hora do dia que ele vem atrás de Jesus? De noite. Por quê? Por que será? Na época de Jesus, vocês lembram, o que fariseu queria fazer com ele? No capítulo anterior, se vocês olharem no livro de João, é o capítulo em que Jesus vai no templo de Jerusalém e encontra o que eles estavam fazendo no templo? Tinham transformado aquilo num mercado. E é o capítulo de fúria de Jesus. Você vê ele pegando o chicote e descendo o cacete na galera. Então assim, provavelmente isso aqui aconteceu pouco tempo depois. Então imagina, Nicodemos, um homem de status na cidade, um fariseu, um príncipe dos judeus, versado na lei de Moisés, vim se encontrar com o cara que tinha acabado de chibatar um monte de galera no templo de Jerusalém. É óbvio que ele vem de noite, né? E assim, vamos lá. Ele vira e fala assim: Senhor, eu sei que você vem de Deus, porque Jesus já tinha performado milagres. Ninguém pode fazer isso se não vier de Deus. Então, como é que funciona o negócio aí? Tipo assim, aí você vai falar: pô, bicho, o cara é PhD em teologia. Se ele não sabe, quem é que vai saber? Né? Então ele vem para Jesus, e o que Jesus faz? Dá meio que uma zoada nele. Tipo assim: ô Nico, para falar sério com você, velho, você não sabe nada. Você não entende. Jesus fala no começo, eu vou dividir essa mensagem em duas partes. Ele fala no começo que primeiro ele precisa nascer de novo. E aí o Nicodemos fala assim: mas como é que vai acontecer isso aí? Eu vou ter que sair da barriga da minha mãe de novo? PhD em teologia, bicho. É lógico que ele não estava falando isso. Ele estava querendo... Vamos ver até onde essa conversa vai dar aqui. Vamos ver. E é engraçado porque, veja bem, um fariseu vindo até Jesus, ainda que de noite, mas ele veio para conversar, e ele teve um tempo com Cristo. Vocês imaginam o naipe da experiência. Porque isso aqui é um relato. Nós não sabemos se teve conversa a mais. Como é que estar diante de Jesus num dia, ainda que de noite, talvez sem gente vindo, não sei. Todo mundo aqui eu sei que daria tudo para ter esse tempo com Cristo. E ele estava tendo, né? Só que se você olhar nos evangelhos,
Os fariseus têm um problema com a mensagem de Cristo. O que acontece? Quando Jesus prega e tem uma prostituta vendo, o que é que acontece? Ela se lança aos pés deles e acolhe o que ele está falando. O que é que acontece quando Jesus está pregando e o fariseu escuta? Ah, você é louco, ele é o primeiro a rejeitar. E ele é o bicho mais estudado. Só que essa mensagem que Jesus dá para ele, cara, você tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? É começar do zero. Você imagina, o cara passou não sei quanto tempo estudando, Jesus chega lá e fala para ele assim, tá vendo esses diplomas? Tá vendo o status que você tem perante essa cidade? Tá vendo a posição que você tem diante do tempo? Esquece isso aí. Você tem que começar de novo. Porque senão você não vai ver o reino de Deus. Meu, não é fácil. A gente que tem um pouquinho mais de idade, pô, mas eu estudei tanto tempo, uma faculdade aí de, sei lá, a Bárbara fez uma de 6, eu fiz uma de 5. Esquece isso. Ah, eu tenho um doutorado. Esquece. Eu tenho um mestrado, eu fui para fora. Eu sei falar quantos idiomas. Eu sou o prefeito da... Não. Você não sabe de nada, velho. Você não sabe de nada. Você tem que nascer de novo. E aí eu pergunto para você, o que é que um bebê faz para nascer? O que ele faz? Nada. Ele não faz nada. Ele só fica lá. Quem faz é a mãe. Quem come é a mãe. É através dela que é gerido. É ela que sente dor. É ela que vai para o hospital. É ela que põe o neném para fora. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele chora porque depois que ele nasce, o ar entra no pulmão dele e aquilo lá ele não tinha até agora, bicho. Então assim, se você não chorar naquela hora, tu é macho, hein? Né? Mas não faz nada. Não faz nada. Então assim, Jesus está gerando essas pessoas que teve com ele devagarzinho, dia após dia, quando ele inicia o ministério. E aí, se você vê, vamos pensar. Jesus tem o Sermão do Monte, o Paulo falou domingo. Os estudiosos falam que provavelmente cerca de 300 ou mais pessoas ouviram esse sermão. E quantas pessoas seguiram Jesus? Não foi só 12, mas eu garanto que não foram todas. Tá? E Jesus falava através de parábolas, ou seja, ele resumia, não é que ele resumia, ele facilitava a mensagem para todo mundo entender. E só alguns vinham atrás dele e perguntavam, ei, tem mais coisa aí, eu quero entender ela por completo. E aí, Jesus vira para o cara e fala assim, pai, é por esse aí que eu vou me entregar. Ele escutou a minha parábola e ele viu, tem coisa a mais aí, eu quero saber, cara. E eu imagino que Nicodemos veio aqui e quando ele ouviu de Cristo, você tem que nascer de novo, e ele pergunta de novo, ele falou assim, opa, tem coisa aí. Esse cara sabe de um negócio que eu não sei. Eu passei tantos anos estudando e ele sabe de um negócio que eu não sei. Eu quero ouvir mais. E ele pergunta mais 2 ou 3 vezes. E ele tem uma conversa até longa. Porque vai, acho que até o versículo 20. Mais ou menos de papo. Entre os dois. O que Jesus está falando para Nicodemos é tipo assim. Bicho, você está achando que você vai conseguir por si só? Que o que você sabe da Torá, que o que você ensina na sinagoga vai te salvar? Meu, tem pecado aí. Você precisa se arrepender, cara. Você precisa viver como eu vivo. Só que ele ainda não falou. Então, Nicodemos compartilha de uma situação, de uma natureza igual a minha e a sua. Ou alguém aqui não tem pecado? Alguém aqui é inteiramente justo? Nós estamos no mesmo barco. Talvez com um pouco menos de estudo. Mas nós estamos no mesmo barco. O Luciano Subirá, em uma das suas pregações, ele fala que a Bíblia, no final dela, se você quiser resumir, ela tem um padrão. E ele fala que o padrão é rebelião,
retribuição e redenção. Nós nos rebelamos contra Deus através de quê? Do pecado, de transgredir a lei dele. Qual que é a retribuição para o nosso pecado? Se Deus é inteiramente justo. Romanos 6, Paulo vai falar o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquela cruz lá é nossa, é minha, é tua, é de cada um daqui. Qual que é o último ponto do padrão que eu falei para vocês? Redenção. Como é que acontece isso? Como é que acontece isso? Se alguém quebrou uma lei, você tem que pagar o preço por aquilo. Isso aí ainda é assim nos dias de hoje, embora no Brasil seja mais ou menos, né? Não é tão assim, né? Nós tivemos a nossa redenção lá diferente. No Antigo Testamento, como é que acontecia a redenção pela transgressão do povo de Deus? Se vocês olharem em Êxodo, tem diversos pagamentos que Deus estipula através de Moisés, do tipo assim: se for um pecado pessoal, tu vai lá e mata o carneiro. Se for um pecado do povo inteiro, tu vai lá e vai matar um boi. E ele dá a instrução certinha, se você ler lá. Você vai pegar o boi, você vai colocar na frente da tenda, você vai cortar a cabeça do boi, segurando ele pelo chifre ou pelo olho, e aí vai sangrar ele dá a instrução belezinha. Com Jesus isso muda. Com Jesus, a redenção de Deus, a satisfação da ira do Senhor, da justiça dele, recai inteiramente sobre o seu Filho. E aqui tem um ponto interessante. Se vocês procurarem em qualquer religião do mundo, o filho do Osíris não é igual a Jesus, tá? Porque vocês vão ouvir isso aí. Ele não é nem um pouco parecido. Tiago mostrou mais ou menos o que seria Deus. Vocês têm noção da potência cósmica de Deus? Porque o Tiago mostrou o Big Bang lá. Os caras estão faz tipo 10 anos batendo átomo. Isso aí é para fazer uma galáxia. Ele fez todas. E a Bíblia fala que ele sabe o nome de cada estrela. Ele fez tudo isso aqui, meu. Ele é atemporal, o tempo está debaixo dos pés dele. Você tem noção, assim, só para vocês tentar imaginar, porque nós não podemos, não tem como, né? Esse Deus se esvaziar e se fazer criatura, duvido vocês achar alguma religião, alguma mitologia que tem algum Deus que se submete a tal humilhação. Ele fez. Isaías 53, no versículo 5, vai falar assim: mas ele, Jesus, foi trespassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Daqui. Ele pagou o preço, cara. Era pra você estar morrendo lá, era para nós estar morrendo lá. Ele foi lá e se entregou, bicho. Ele pagou para você. Tá, mas e o Nicodemos? Como é que eu vou recomeçar? Como é que eu vou ter essa página em branco? Como é que eu vou nascer de novo? Tá aqui, eu acabei de falar. A cruz é o centro da história. Se vocês pegarem isso aqui, a cruz é o centro de tudo isso aqui. Ele se resume na cruz de Cristo. 1 Pedro, no capítulo 22, do versículo 24. Veja bem, Jesus vem, morre para pagar um preço que é teu, da humanidade inteira. Eu falei para vocês que lá em Êxodo, dependendo do tipo de pecado, você tinha um tipo de sacrifício. E o sacrifício
para a humanidade inteira. Está aqui. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca, mas quando insultado não revidava, quando sofria não fazia as ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Se tem alguém que pisou nessa terra até hoje e que vai pisar até quando ele voltar, que não merecia ter morrido, é ele. Porque a Bíblia fala que ele não cometeu pecado algum. E ele mesmo se entregou e morreu por você. E aí você vai virar para mim e vai falar assim: ah, tá, Vitor, essa historinha aí eu já sei, cara. Eu já sei que Jesus veio, morreu na cruz por mim, para me salvar. Mas e aí? E aí, eu te devolvo a pergunta. Se você já sabe, por que é que o cara do teu lado não vê Cristo na sua vida? Se você já sabe, por que o número de cristãos tem subido tanto, e hoje nós estamos discutindo se vai ou não permitir aborto aqui, e nós somos considerados uma sociedade majoritariamente cristã. Por que é que está acontecendo isso? Hein, cara? Se sua vida tem sido a mesma, por que é que o amor de Cristo através da sua vida não tem impactado a tua casa, não tem impactado o bairro que você mora, a cidade que você vive, o país que você está? Agora vem a segunda parte da mensagem, eu vou explicar por quê. No mesmo texto que a gente leu, no verso de 3 a 6, está escrito assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Presta atenção aqui. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Na primeira vez, Jesus fala de nascimento novo. Na segunda vez, aqui, que ele fala, vou falar sério com você agora, de novo. Jesus não está falando de nascimento de novo. Jesus está falando de conversão, de metanoia, de mudança de direção. A primeira é: se vocês não renascerem, vocês não verão o reino de Deus. A segunda é: se vocês não nascerem da água e do Espírito, vocês não entrarão no reino de Deus. Não sou eu que estou falando, Jesus falou para ele. Está escrito aí, vocês leram. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Qual que é a mensagem que Jesus fala no Evangelho? Se pudesse resumir o Evangelho em uma fala de Cristo, eu gosto de resumir o seguinte: portanto, vocês arrependam-se e creiam. É simples. Está aqui. Tem um livro que ele é de um judeu que viveu o Holocausto, Dietrich Bonhoeffer. O livro dele chama Discipulado. E ele tem uma passagem, é um livro bem pesado de ler. Tá? Ele é bem pesado assim, é tipo ler Tiago. Ele é direto ao ponto, cara. Ele não fica rodeando. Ele fala assim: quem crê no Evangelho obedece. E quem obedece, crê. E aí? Você fala que crê em Cristo, mas não obedece. Mas não obedece. Você vai domingo após domingo lá ouvir. Você escuta gospel. Você vê lá, não sei o que, o influencer cristão, mas não obedece. Não adianta nada. Jesus está falando: se você não nascer da água e do Espírito,
você não vai entrar no reino de Deus. Ele está sendo claro, meu. Se não tiver conversão, metanoia, mudança de direção, game over. Aqui é o tempo que você tem. Não vai ter mais. Tá, então vamos lá. Quero mudar. Vou crer agora. Como é que eu vou obedecer? E aí é que o negócio fica louco. Vamos lá, vou decorar isso aqui e vou todo dia vou ver. Me perguntaram, me deram bom dia. Como é que eu vou responder? Não tem como vocês obedecerem os preceitos de Deus pela própria força. Não há como obedecer no Evangelho pela sua própria força. Devemos crer através do Espírito de Deus que testifica Cristo em mim. Jesus fala, vocês precisam nascer da água e do... Então, ele deixa fácil de novo para você. Ele fala, é eu que faço. É eu que faço. Deixa comigo, joga a bola aqui que eu mato no peito. E isso aqui está escrito em Romanos 8, tá? Não estou tirando do além. Assim, se o Espírito de Deus testifica em meu espírito, não sou mais eu dominado pela minha carne, porque antes eu era, antes de crer em Jesus e me entregar a Ele e me tornar um cristão. Alguém sabe qual que é a definição de cristão? Eu aprendi uma legal esses dias. É alguém que sabe que não presta. Que precisa de um salvador. Essa é uma definição bacana de cristão. Eu sei que eu não valo nada, que eu não presto. Né? Então vamos lá. Se o Espírito de Deus testifica em meu espírito, não sou mais dominado por minha carne. Se sou dominado pelo Espírito de Deus, que testemunha ao meu espírito que sou filho do Pai, a graça do Evangelho me alcançou e eu sou co-herdeiro com Cristo. A obra que Ele fez vale para você também. Amém. Por isso. Mas presta atenção. Se eu creio na palavra dEle, eu obedeço. E se eu obedeço a palavra dEle, não é porque eu estou crendo. É porque o Espírito dEle está me dominando. Se o Espírito dEle me domina, já não sou eu mais quem vivo. Quem é que vive dentro de mim? Portanto, meus hábitos não são humanos, não são carnais, são de uma nova criatura em Cristo Jesus, através do Espírito dele. O Leandro Vieira tem uma frase bem bacana que ele fala assim: me diga seus hábitos, que eu te direi que a habitação que tem em você. Ou melhor, no livro de Tiago ele vai falar que a fé sem obras é o quê? Morta. Então, se você vem aqui no Andei, a gente pode fazer o Andei 25. Você vem e escuta toda vez, mas tu volta para tua casa e a tua lida com a tua mãe é igual. A tua lida com o teu amigo é a mesma coisa. Você não entendeu ainda. Você não creu na palavra dele. Tá? O Bonhoeffer, no mesmo livro, ele vai resumir isso aqui que eu estou falando em 2 tipos de graça. Ele transforma a graça de Deus em 2. Ele seleciona, ele dá 2 tipos para ela. Ele fala a graça preciosa e a graça barata. A graça barata justifica o pecado. A graça preciosa justifica o pecador. Tem diferença nisso. Alguns vão falar graça comum. Aí você vai falar, mas o cara não serve Jesus. E olha, ele está bem. Essa é mais ou menos a definição de graça comum. Tá? Mas vamos voltando aqui. Hábito, habitação. Quais são os seus hábitos? Eu vou dizer quem é que habita em você. Se Jesus habita em você, a sua salvação não é uma recompensa. Ela é um presente. Sabe por quê? Efésios 2, 8 a 9. Alguém sabe? Pois vós sois salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é de quê?
dom de Deus. E aí no próximo versículo ele vai falar, de acordo com a minha tradução, para que você não se vanglorie, porque não são por obras. Isso é graça. Isso é crer no Evangelho. E aí você vai me perguntar, tá, mas é Jesus, então, é o Espírito dele, e aí eu não vou orar mais, então eu não preciso, porque ele já fez tudo. Não, você não precisa, mas você pode. Ah, não, eu não vou jejuar, tal, não sei o quê. Não, você pode jejuar, cara. É bom estar com ele. É bom conversar com ele. Jesus não é uma pessoa... Dê resposta. Não é uma coisa inalcançável. Ele é uma pessoa. Tá? Ele veio em carne e osso, ele tinha barba, provavelmente, cabelo ruim, tá? E ele gostava de festa e de conversar. Tá? Ele é uma pessoa. E o que é que ele gosta? De relacionamento. Jesus gosta de passar tempo com você. Quando você tranca lá se tranca no quarto e fica com ele lá, é isso que ele gosta. Ele tem apreço em passar tempo com você. Ele quer isso, ele quer comunhão. Então, depois disso aqui, qual que é a evidência de que eu nasci da água e do Espírito? É simples. Você resplandece a natureza de Cristo? Não totalmente agora, porque a gente sabe que não tem como. Nós somos um processo. Mas tem que ter mudança. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver. Meu, era um André, agora é outro. Ele é diferente. Eu não sei explicar, mas ele é diferente. Eu tenho que sentar em roda de gente que não conhece a Cristo e as pessoas têm que se sentir incomodadas. Se não, tem alguma coisa errada. E se o inferno não se levanta, aí tem coisa errada mesmo. E sabe o que é o mais legal de tudo? Voltando no texto inicial, o Nicodemos, o fariseu que veio de noite, ele teve um encontro com Jesus, ele fez as perguntas dele e ele entendeu o Evangelho. Sabe por quê? Porque se vocês verem no livro de João, no capítulo 19, no versículo 33 até o 40, olha como é que está. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Aqui Jesus já tinha sido crucificado, tá? Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que trespassaram. Presta atenção agora. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de quem? De Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. Ele entendeu, velho. E ele teve, meia hora de tempo com o mestre. Você tem todo o tempo disponível. Aqui ninguém vai te matar ainda. Ninguém vai te matar porque você está orando. Ninguém vai botar o teu nome e te perseguir porque você fala que você segue Jesus. E esse cara
que provavelmente ele tinha medo de não só de perder o status dele, mas era mal visto naquela época. Ele teve 10 minutos e ele entendeu a conversa. E a gente tem a vida inteira e não entende o papo. Bicho, em 10 minutos o cara entendeu. Mudou a vida dele. Ele vai junto com o Zé lá, pediu o corpo de Jesus para Pôncio Pilatos e gasta dinheiro. E essa coisa era cara na época. Para embalsamar o corpo de quem? De um judeu qualquer? Não, ele tinha entendido a conversa. Então, pessoal, Jesus é de fácil acesso. Vocês têm ele muito fácil. Ele não aguenta um coração contrito e quebrantado. A palavra de Deus fala isso. Em Mateus 11, ele fala o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Filipe Yancey tem um livro que ele chama de Maravilhosa Graça, e ele fala assim, e é legal que o começo da frase ele usa o começo do Evangelho de João, porque ele fala assim: o verbo encarnado, o Deus vivo, o Senhor da galáxia, da matéria, da antimatéria, do tempo, ele tem um estranho apreço em se assentar e estar disponível para as piores pessoas do mundo. Ele não negou contato com ninguém. Então assim, eu estou terminando já. E eu acho que a mensagem aqui é clara. Eu entendi isso há alguns anos. Eu não quero, quando eu ficar velho, eu espero, se Jesus não voltar antes, chegar no fim da minha vida, e sabe igual aquele rios de Instagram, que o cara está fazendo alguma asneira e ele morre? E daí ele aparece no céu, e ele está assim. Eu não quero chegar no fim da minha vida e olhar lá e falar assim: nossa, é verdade, tem um Deus aqui, ó, ele está sentado lá, ó, no trono. Ele tem 4 seres viventes, lá, uns bichos esquisitos, e os anciões estão em volta deles, e tem anjo voando para tudo que é lado. E o que eu fiz na minha vida? Eu gastei meu tempo no Instagram? Eu gastei meu tempo indo em carnaval? Pular carnaval? Eu gastei meu tempo não obedecendo minha mãe, ou tratando ela mal, ou o que quer que seja? Mas sabe, eu acreditei, eu sabia, mais ou menos, né? Eu ia nos cultos, eu ia lá, até tocava no louvor, eu ia numas conferências lá, assim, mais ou menos, então eu acreditei. Jesus fala que isso não é o bastante. A Bíblia fala que até os demônios creem em Deus, sabem que Ele existe. Não é isso que Jesus está falando para você, não é só para você saber que eu existo. Ele quer um relacionamento com você. Então, eu não quero chegar no final da minha vida e daí não tem second chance. Não tem segunda chance. É uma só. E aí eu vou olhar para Deus e Deus vai olhar para mim e eu vou virar para Ele e vou falar assim: bicho, dei mole. Já era. Já foi, cara. Não tem outra chance. E aí, você vai pensar: eu devia ter me entregado totalmente a esse Jesus. Eu devia ter acreditado, e não é mais ou menos, não é só ter ido nos cultos, não é só ter cantado uns hinos que deu uns pulos com o pessoal do louvor, não é uma vez por ano no carnaval, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo mês, todo ano, o resto da tua vida.
Você entendeu? Aí, como é que eu vou fazer isso aí? Bom, nós vamos ter um tempo agora. Eu vou pedir pro Dela e o pessoal do louvor vir aqui. E eu quero dar. Eu não ia dar. Mas eu acho que vocês têm que ter essa oportunidade. Eu posso começar com isso agora. Eu não vou deixar isso aqui para amanhã. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Ele pode voltar agora. Os sinais já estão acontecendo. Vocês já estão vendo. Guerra, rumores de guerra, terremoto. Que ele está vindo é fato. Agora como é que você vai estar quando ele vir? Porque daí, não tem outra chance. É essa só. Façam igual Nicodemos. Ainda que de noite, sozinho, com medo, foi lá falar com Jesus, teve um tempo com ele. Mas no final de tudo, ele entendeu. Ele entendeu. E aí, cara, também não faça igual alguns. Não, agora eu vou seguir, eu vou ser o cara mais santo do mundo e tal, e eu vou aprender e eu vou fazer. Não. Ore a Jesus. Você tem que pedir o Espírito dele, ele vai te tomar. E aí você, não vai dar para ser a mesma coisa. Não tem como. Não tem como. Ou você tenta pagar o preço pelo teu pecado, ou sabe o que você faz? Paga com o cheque dele. Ele já deu. Só que só tem um jeito de pagar com o cheque dele. Você vai ter que endossar o cheque, cara. Ele garante, ele tem fundo, tá? Eu sei que talvez vocês não sabem o que é cheque. Né? Tá? Mas Jesus tipo assim, vamos passar 2 cartões de crédito aqui? Vamos fingir que a gente divide a conta, mas eu tenho fundo. Só que você vai ter que passar na maquininha também. Você vai ter que viver igual eu. Você vai ter que pegar os teus diplomas e esquece ele, cara. Você imagina falar isso aí para Nicodemos 2000 anos atrás. Sabe o tempo que a tua posição perante Jerusalém? Isso aí não é nada. Sabe a tua casa, o teu carro? Não, porque o ano que vem eu vou planejar e eu vou estudar fora e eu vou saber mais. Louco, louco. Jesus fala, ainda hoje me pedirão a tua alma. Se Jesus pode dar essa vida para você, tem que ser agora, Não pode deixar para amanhã. Tem que ser agora. E é pro resto da vida. Se você quer assumir esse compromisso com Jesus, eu não vou falar para você vir aqui na frente, porque não vai caber. Mas você pode se ajoelhar no seu lugar. E nós vamos orar por vocês. Tá? Todo mundo aqui vai orar por vocês. E vocês estão tendo essa oportunidade hoje. E se o conselho fosse bom, eu vendia ele. Mas eu não vou vender isso aqui, porque ele me deu de graça. Aceita a proposta.